O medo te impede de aumentar a sua performance. Boa noite, seja muito bem-vinda aqui à Performance Class. Toda semana, na realidade toda terça-feira às 8 horas da noite, uma aula para aumentar a tua performance. Hoje é uma exceção e nós estamos fazendo a nossa aula na segunda-feira, porque amanhã eu terei uma live com uma mentorada minha aqui e você vai entender como a mentoria de alta performance mudou a vida dela. Então hoje está acontecendo essa exceção e a live está ocorrendo hoje. Hoje nós vamos falar sobre medo e vocês não têm noção de como essa live vai mudar a tua mentalidade, como essa live vai mudar os teus resultados. Então me diz se vocês estão me ouvindo e me vendo bem pra gente começar a ferver nesta noite. Diz aqui pra mim, minha gente, estão me ouvindo e me vendo bem? E aí eu já quero pedir pra vocês, toda semana na nossa live nós temos o que? Um combinado. Ok, ouvindo e vendo bem. Boa noite, Sandra. Obrigada, meu bem. Fernanda, meu bem. Seja muito bem-vinda. Toda aula de alta performance nós temos aqui 2 combinados, certo? O primeiro combinado que nós temos aqui toda semana é o que, gente? Espalhar amor. Eu conheço, você conhece mulheres que precisam muito desse conteúdo que eu tô trazendo hoje. Mulheres que estão reféns do medo. Mulheres que estão com uma vida bem medíocre, bem mediana por causa do medo. Então, neste momento, o que nós iremos fazer? Nós vamos espalhar amor. Porque eu tenho certeza que essa sua amiga, a sua irmã, a sua mãe, que chegar nessa live, ela vai te agradecer muito, porque isso daqui vai tirar um peso das costas dela. Então já pega aqui o aviãozinho, chama a mulherada, manda para um monte de pessoas, volta aqui e coloca a nossa hashtag Espalhei Amor. Eu sei que muitas pessoas às vezes acham ruim, mas eu entendo que isso é importante, a gente já começar, né, dando. Tudo que a gente dá e recebe, na verdade, tem que estar na mesma sintonia, no mesmo tamanho. Não pode ser aquela pessoa que só dá, e também não pode ser aquela pessoa que só recebe. Tem que ter um equilíbrio aí. Então, espalhe amor. E o nosso segundo combinado da semana é o seguinte: toda vez que eu te falar algo que te ajudar, que eu te falar algo que, poxa, isso aqui que eu precisava ouvir, olha, isso daqui tem sentido, isso daqui eu gostei, o que você vai fazer? Você vai apertar o coraçãozinho da gratidão. Você vai apertar, e eu aprendi isso com o professor Gustavo. Ai, não é Gustavo. Ai, como que é o nome do professor? Ai, esqueci o nome. Eu aprendi isso com o professor, e aí você vai apertar esse coraçãozinho da gratidão para mostrar para mim que tá valendo a pena tudo isso que eu trouxe para você, que eu não deixei os meus filhos, o meu marido, a minha casa lá, estou aqui perdendo tempo, não, eu tô trazendo algo que é bom para você, que traz benefício para você. Para mim é importante ver isso, então aperta o coraçãozinho ou comenta, escreve, isso é importante para mim. Combinado? Bora lá? Oi, Márcia, Camila, sejam bem-vindas. Gente, de verdade, o que eu vou trazer para vocês hoje vai mudar a concepção de vocês nas atitudes diárias. As nossas atitudes diárias, elas são determinadas pelo medo, pela falta do medo. E hoje eu quero mostrar para vocês o quanto isso te prejudica, o quanto isso te impede de alcançar uma vida de alta performance, que é o que eu busco, que vocês buscam aqui constantemente, certo? Olha só, a primeira coisa que a gente precisa entender é que todo mundo tem medo. Todas nós temos medo. O medo, ele é uma emoção comum sentida por todas as pessoas em vários momentos da vida. Então, assim, eu não quero sentir medo. Não, gente. O medo é bom. O medo, ele é uma forma de nos proteger
de situações ruins, sabe? O medo, ele te ajuda ele te protege, te livra de situações complicadas. Imagina se eu não tivesse medo de pular do quarto andar. Não é verdade? Eu ia quebrar a perna. Imagina se eu não tivesse medo de ir atravessar uma rua movimentada, né? Sem olhar para os lados, com os olhos vendados. Eu seria atropelada. Então o medo, ele é importante. Ninguém vai deixar de ter medo. A pessoa mais corajosa do mundo que você pensa e que você imagina, você fala assim, nossa, essa pessoa é muito corajosa. Ela tem medo. Todo mundo tem medo. Agora, qual é a questão? A questão é a dose. O medo, ele pode ser um remédio ou ele pode ser um veneno, dependendo da dose. Você tá me entendendo? Então, o medo, ele tem o instinto de te proteger. Só que se errar na dose, mulher, ele te mata. Você tá entendendo? Então, assim, todas nós, mulheres, a gente quer correr atrás dos nossos sonhos, certo? Você quer correr atrás dos seus sonhos, mas o medo te paralisa? Você quer um amor de verdade, mas o medo te paralisa? Você quer ganhar mais, mas o medo te paralisa? Existem 4 coisas que o medo desregrado, tá? A parte prejudicial do medo pode fazer na tua vida. A primeira coisa, ele paralisa a tua vida. Certo? Então, o medo paralisa a tua vida de mulher. Segunda coisa, faz você perder oportunidades. Então, a segunda coisa que o medo faz para nós é o quê? É perder oportunidades. A terceira coisa, faz a gente desistir dos nossos sonhos. E a quarta coisa, faz a gente não alcançar uma vida de alta performance. Para mim, é claro que tem muito mais, tá, gente? Para mim, essas 4 coisas são fundamentais na vida de toda mulher. E o medo, ela faz isso comigo e com você. Deixa eu te falar aqui. Eu vou te falar alguns medos que eu, Ariane, eu identifico na vida das mulheres, tá? E que trazem malefícios para mim e para você. O primeiro medo que eu quero te falar é o medo de fracassar. É o medo de fracassar. Diz aqui se você já pensou ou pensa assim, e se não der certo? E se eu tentar empreender e não der certo? E se eu tentar ser essa profissional aqui e não der certo? E se eu casar com aquela pessoa e não der certo? E se eu for morar fora e não der certo? Quem aqui já pensou isso, gente? Talvez, quem aqui pensou essa semana, ou semana passada, que essa semana começou hoje, né? Na semana passada, quem aqui teve esse pensamento? E se não der certo? Me diz, essa frase te atormenta? Porque a mim, essa frase me atormenta. O medo de fracassar impede a gente de arriscar. Anota isso aí, você que está anotando a nossa aula. O medo de fracassar te impede de arriscar. Porque quando eu tenho medo de fracassar, eu não tiro as ideias do papel. Quando eu tenho medo de fracassar, eu não tiro as ideias do papel. Quando eu tenho medo de fracassar, eu não empreendo. Quando eu tenho medo de fracassar, eu não falo com aquela pessoa. Quando eu tenho medo de fracassar, eu não tento implementar aquela situação. Por causa do medo de fracassar. Oi, Marta. Boa noite, meu bem. Sabe o que acontece, gente? Eu tenho um sonho de empreender, mas eu tenho medo de falir, então eu não tento. Eu tenho um sonho de estudar fora, mas eu tenho medo de não ser sustentada, então eu não tento, de não manter o meu sustento, então eu não tento. O medo de fracassar te impede de arriscar. É esse, Fernanda? O medo de fracassar te impede de arriscar.
te impede de tentar. E mais do que isso, o medo de fracassar te impede de realizar. Eu tenho medo de fazer, eu tenho vontade de fazer uma especialização, mas eu tenho medo de não ganhar mais com ela, então eu nem vou começar. Ou eu tenho vontade de fazer uma especialização, mas eu tenho medo de não dar conta. Eu tenho medo de não terminar, então eu nem começo. Vocês estão me entendendo, gente? Diz pra mim aqui, coloca aqui pra mim. De 0 a 10, como que tá hoje o seu medo de fracassar? Diz pra mim, coloca aqui, de 0 a 10, qual o seu medo de fracassar hoje? Eu tenho uma mentorada e esses tempos atrás ela me ligou, ela me mandou áudio falando assim, coloca aqui minha gente, quero saber como que vocês estão no medo de fracassar. E aqui... todo mundo que participa da Performa Class sabe, aqui é sem julgamento. Aqui nós estamos unidas para buscar ter alta performance. Então aqui não tem mentira, aqui não tem vitimismo, aqui tem realidade pra gente mudar, certo, gente? E essa minha mentorada, ela me mandou um áudio esses dias, Ari de Deus, eu fui convidada para fazer uma palestra assim assado, e é uma multidão muito grande, eu tô com muito medo, eu tô com pânico, eu tô com pavor, e eu acho que eu não vou aceitar, e eu acho que eu não vou, e ela tava desesperada. E era uma grande oportunidade na vida dela, uma grande oportunidade. E aí eu peguei e conversei com ela, falei, meu bem, seguinte, quem dali sabe que você tá com medo? Aí ela ficou quieta assim. E aí eu falei, a única pessoa que sabe que você tá com medo é você mesma. Ninguém mais sabe. Então vai lá e brilha. Vai lá e brilha, porque todo mundo tem certeza do que você sabe. O pessoal só não sabe que você tá com medo de falar o que você sabe. E aí ela foi aí no outro dia, depois da palestra, ela mandou um áudio lá pra mim no particular, e depois na mentoria ela contou pra todo mundo. Ela falou assim, gente, eu passei a palestra inteira, e ela foi tão engraçada que ela pegou, ela fez todo o conteúdo, ela mandou pra mim, aí ela fez a apresentação, ela mandou pra mim, eu dei uns pitacos lá com relação à apresentação e tal. E aí ela fez a apresentação, a palestra dela. E aí ela contou assim, meninas, durante toda a palestra eu ficava com a Ariane na minha cabeça falando assim, ó, só você sabe que você tá com medo, ninguém sabe que você tá com medo. E é claro que foi um sucesso. Então o que acontece? Ela estava morrendo de medo de fracassar. Ela sabia. Ela conhecia, mas o medo de fracassar ia impedir ela de ter o resultado que ela teria. O arrependimento que ela teria se ela não tivesse aceitado aquela oportunidade da vida para a carreira dela naquele momento, aquela oportunidade que abriram outras portas, ia ser muito grande. Então presta atenção de verdade no medo de fracassar que você tá. Sabe, o medo de fracassar que hoje você tá carregando nas tuas costas está impedindo você de ter alta performance, está impedindo você de tirar os sonhos do papel, está impedindo você de alcançar uma vida maior do que você tem hoje. Esse medo de fracassar tá deixando você com uma vida bem medíocre. Certo, gente? Vamos pro segundo medo? Agora eu quero falar pra você o medo de se frustrar. E se eu sofrer? Sabe, eu acho que eu não vou me envolver com essa pessoa, porque e se eu sofrer? Eu acho que eu não vou sair daqui, porque e se eu sofrer? Eu acho que eu não vou tentar um outro emprego, porque se eu sofrer?
O medo de sofrer também nos impede. Eu não vou colocar tanta expectativa, porque e se eu me frustrar? Sabe? Vocês já sentiram esse medo, gente? Vocês já sentiram? Eu lembro que uma vez, quando eu casei, uma pessoa chegou no banheiro da igreja. Meu marido cantava na igreja, então ele era uma pessoa bem vista, né? Enfim, solteiro cantando, e aí eu casei com ele. E aí um dia uma pessoa chegou no banheiro assim e falou pra mim: olha, você é corajosa? Como que você teve coragem de casar com ele? Ela disse assim, né? Como que você teve coragem de casar com ele? Eu fiquei olhando e eu falei, ué, tá tudo certo e tal. E eu não lembro o que eu respondi. Mas assim, o medo de se frustrar, o medo de, né? Porque era uma pessoa que era bem requisitada e tudo mais, assim, bem requisitada, bem desejada, vamos dizer, porque era solteiro e tudo mais, cantava. Então, o que acontece? As pessoas muitas vezes têm medo de tentar. Para se frustrar, com medo de se frustrar. Gente, olha só que interessante. Há um tempinho atrás, um pouquinho atrás, antes de entrar na mentoria, eu tava conversando com uma querida no direct aqui do Instagram, e aí ela falando pra mim que não ia entrar na mentoria por causa do financeiro. E eu perguntei, é só por causa do financeiro e tal e tal? Aí eu conversando com ela, eu falei, tá, meu bem, qual que é a tua condição? Como que você pode? Eu não quero deixar você de fazer por causa do financeiro. Vamos ver. Aí ela pegou e falou assim, eu falei, tá. E aí ela pegou, me mandou, gente, eu achei muito engraçado. Ela pegou e falou assim, tá, mas qual que é o valor? Porque eu nem fui ver o valor porque eu achei que era muito caro. Na hora me veio assim, gente, olha o medo. E não só da mentoria, mas presta atenção nisso daqui. Muitas vezes você não vive sonhos que você precisa viver porque você não sabe nem a dimensão desse sonho. Você não sabe nem o peso desse sonho, o tamanho desse sonho. Como que você vai orar, pedir para Deus uma coisa que você nem sabe? Quando o Senhor falou para os espias, olha, eu tenho a terra prometida para você, o que Deus falou, gente? Vai lá e olha a terra, olha a dimensão da terra. Mulher, em tudo que você for fazer, tudo que você quiser, a primeira coisa que você precisa fazer é ir lá e espiar a terra. É ir lá e ver o tamanho do buraco, o tamanho do sonho, o tamanho daquilo que você quer. Para você saber exatamente o tamanho que tem que ser teu planejamento, para você saber exatamente o tanto de esforço que você tem que ter ou não, para você saber exatamente tudo aquilo que você tem que agir. É por medo de conhecer o que a gente quer, é por medo de se frustrar que a gente não vive tudo aquilo que Deus tem para nós. Vocês estão me entendendo? Então eu quero que você coloque aqui, ó, a Camila já colocou, essa é 10. Eu quero que você coloque aqui de 0 a 10, qual o teu medo de se frustrar hoje? De 0 a 10, qual o teu medo de se frustrar? Ó, Marta, eu tenho muito medo de expandir o meu negócio. Perfeito, Marta, perfeito isso que você colocou aqui. É aqui que você vai mudar. Porque, gente, olha só isso que a Marta trouxe, é muito perfeito. O que acontece? O medo de expandir faz com que você viva com aquele arrependimento no coração de e se eu tivesse expandido? E se eu tivesse tentado? Talvez hoje eu estaria vivendo uma vida financeira, sabe, muito maravilhosa. Uma vida onde eu poderia dar para os meus filhos coisa que eu não posso nem imaginar. Você tá entendendo? Então, assim, é claro que, Marta, tudo que a gente faz tem que ser muito bem planejado, gente. Eu não quero aqui que você pegue e haja assim, não, então tá bom, a Ariane falou que não é pra eu ter medo, então... Engasguei. Então vou lá e vou fazer tudo, né, de qualquer jeito. Não.
Eu te falei aqui... Ixi, gente, tô engasgada. Eu te falei aqui sobre a minha mentorada, que ela foi lá e aceitou a palestra e fez, mas ela estudou, ela fez uma apresentação, ela fez todo o planejamento. Então a gente tem que ter ousadia e planejamento, certo, gente? Pra gente minimizar, eu vou falar pra vocês no final aqui como que você lida com esse medo. Como que você lida com esse medo? Hoje você vai sair daqui com ousadia. Com ousadia. Você vai sair daqui controlando o teu medo. Ah, eu não vou ter mais medo. Não, gente, isso é conto da carochinha, tá? Não existe. A gente tem medo sim. Mas você vai controlar o teu medo e não deixar o teu medo te controlar, ok? Bora lá. Terceiro medo que eu quero falar pra vocês, gente. Medo de ser rejeitada, medo de ser criticada, medo de ser rejeitada, medo de ser criticada. Olha só, gente, esse medo aqui, eu não sei se você sabia, mas é um dos mais fortes sentimentos do ser humano, é o medo de ser rejeitado. Sabe, a rejeição é o exagero do julgamento do outro em relação a mim, entendeu? Isso é rejeição, é o exagero do julgamento do outro. Ah, ela é errada, ela é muito errada. E isso é rejeição. Sabe aquela possibilidade da gente não atender a expectativa do outro? Aquele medo do que vão falar. O que vão falar se eu fizer isso? O que vão falar de mim se eu disser um não? O que vão achar que eu sou ruim? Se eu falar não, eu não posso te ajudar hoje, meu bem, porque eu tenho que fazer tal coisa, vão me achar ruim? Vão achar que eu sou egoísta? Se eu gravar um vídeo aqui na internet, vão achar que eu sou blogueirinha? Se eu fizer isso daqui, se eu passar um batom vermelho, vão achar que eu não sou direita, não sou correta? E aí, por causa do nosso medo do que vão achar, por causa do nosso medo de ser criticada, por causa do nosso medo de ser rejeitada, a gente não arrisca, a gente não tenta. Nesse sábado eu fiz mentoria eu quis dar de presente para as minhas mentoradas, né, um over delivery. E eu já tinha feito muita coisa na mentoria. E Fernanda tá aqui, minha mentorada, para não me deixar mentir. E aí eu quis dar um over delivery para elas. E eu falei, gente, olha, sábado, no outro sábado não, porque eu já tô focada na próxima turma, mas nesse sábado, que foi sábado passado, eu quero dar de presente para vocês uma mentoria individual. E aí eu comecei das 5 da manhã às 9, gente. Das 5 da manhã às 9 fazendo mentoria. E aí, numa das mentorias, eu conversei com uma pessoa e eu falei assim para ela, olha, eu vi, e quem entrou na mentoria, Camila entrou na mentoria, Márcia entrou na mentoria, não sei quem mais, tem mais alguém que entrou aqui na mentoria, gente? E aí vocês vão ver isso. E aí eu peguei e falei pra ela, falei, olha, e a gente conversou e tal, e eu falei, ó, essa situação aqui, tá, por que você não fez? Na mentoria anterior a gente tinha conversado e tal, e por que você não fez? Sabe o que é, Ari? Eu sei que eu não fiz e tal, mas olha, eu tenho tanto medo do que vão falar. Eu tenho tanto medo de pessoas que têm mais conhecimento do que eu e o que vão falar. E eu sabia que ela sentia isso, gente. E aí eu não pego leve com ninguém. Eu não pego leve com ninguém. Eu falei pra ela, tá. E você acha que essas pessoas que vão falar de você e vão falar quando você fizer isso, você acha que essas pessoas vão pagar a viagem de aniversário de 15 anos que a sua filha quer? Você acha que essas pessoas vão pagar os seus boletos? Essas pessoas que vão te criticar, elas vão te ajudar em alguma coisa?
Aí ela, não. Aí ela foi sentindo, ela foi murchando assim, né? Falei, então, meu bem, por que você tá se importando mais mais com essas pessoas do que com o que a tua filha vai falar? Por que a gente se importa mais com quem não tem nada a ver com a nossa vida do que com as pessoas que amamos? Por que a gente se importa mais com o outro lá de fora do que com a minha opinião por não realizar o meu sonho com medo de ser rejeitada? Gente, isso é muito forte. Muitas de nós paralisamos nos nossos sonhos por medo de ser rejeitada, por medo de ser criticada. E sabe de uma coisa? Todo mundo critica você. Eu não sei se você sabia disso, mas sempre vai ter uma criatura para nos criticar. Sempre vai ter uma criatura para falar mal. Sempre vai ter uma criatura para apontar o dedo. Sempre, minha gente. Só que essa criatura, ela vai apontar o dedo você fazendo ou não fazendo. Ela vai te criticar você fazendo ou não fazendo. Ela pode até não falar para você, mas ela vai falar de você para o outro. Então, se vão te criticar, se vão te rejeitar, você fazendo ou não fazendo, não é melhor você fazer e ter os benefícios, o resultado da sua ação? Vocês estão comigo, gente? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Quanto tempo você despende do teu dia, da tua vida, pensando no que o outro vai achar? O que o outro vai achar se eu me vestir assim? O que o outro vai achar se eu deixar... Gente, olha, eu não sei se vocês... Quem participa das minhas lives sabe, eu tô com problema de cabelo. Então, meu cabelo, gente, agora parou de cair, mas estava caindo horrores. Só que, como eu perdi muito, eu tô usando aquele sprayzinho de nascer cabelo. Por quê? Porque eu tô careca aqui na frente, tô careca. Eu tô usando aquele sprayzinho. E aí, o que acontece? Eu lavo o cabelo, gente. Se 99% das vezes eu lavo todos os dias, porque eu passo o spray à noite todos os dias. É raro o dia que eu não passo o spray. E aí, o que acontece? Eu faço, né? Eu acordo muito cedo, então eu lavo o cabelo muito cedo. E aí, tá todo mundo dormindo aqui. E outra, eu também não quero ficar refém de secar o cabelo todo dia pra fazer live. E eu já ouvi as pessoas falando que quem faz live com cabelo molhado é coisa errada, né? Quem faz live com cabelo molhado é coisa errada. Se eu for ligar pro que vão falar porque eu faço live de cabelo molhado, gente, eu não faço. Eu faço live a semana inteira. Se eu tiver que estar com o cabelo sem estar molhado, lascou. Você tá me entendendo? E é do pequeno ao grande. Coloca aqui pra mim, se você me entendeu, coloca aqui pra mim, de 0 a 10. Qual o teu nível de medo de rejeição hoje? Qual que é o teu medo de ser rejeitado, o teu medo de ser criticada? Qual é o grau? Coloca aqui pra mim. Eu tinha muito pânico de falar em público, mas muito pânico de falar em público. Quando eu fazia faculdade, adolescente, lá em Barbacena, eu tinha... Gente, coloca aqui pra mim, inclusive, qual medo você tem? Diz aqui pra mim, do que você tem medo? Eu tinha um medo muito grande de falar em público, que na faculdade eu era aquela pessoa, ó, 10ão, Camila, 10ão. Na faculdade eu era aquela pessoa que eu apresentava o trabalho para todo mundo para eu não ter que apresentar. Quando eu tinha que apresentar, gente, era choro. Chorar, era choro e ranger de dentes. Era choro ou era crise de riso. Eu tinha crise de riso incontrolável na hora da apresentação. Quando eu tinha que fazer prova de inglês, que era conjunto assim, né? Gente, era choro. Vocês não têm noção. Eu tinha muito medo de falar em público. Eu tinha muito medo de ser rejeitada. E um dia Deus falou comigo, sabe? Pra eu falar.
pra eu orar. Eu tinha que orar na célula, gente. E eu tive muito pânico, eu tremi muito. Eu tinha dor de barriga, eu tremia, eu tinha desespero, era desesperador. E um dia eu fiz um compromisso com Deus. Eu falei, olha, a partir de hoje... Eu lembro que, né, tem toda uma história, mas eu vou resumir pra vocês. A partir de hoje eu não falo mais não pro Senhor. E aí, no dia que eu fiz esse compromisso, na semana que eu fiz esse compromisso em oração com Deus, eu recebo uma ligação da apóstola falando, Ariane, eu quero que você ministre na igreja. E, gente, assim, para uma pessoa que tinha vergonha de orar para 3 pessoas, eu tinha que ministrar para 500. Aí o desespero foi fora do comum. Aí era choro, a dor de barriga, a semana inteira sem dormir, aquele desespero. E eu tinha no meu coração que eu fiz um compromisso com o Senhor de não falar não pra Ele. E aí eu fui ministrar a palavra. Aí eu subi, ministrei, tá? A hora que eu desci, presta atenção nisso, gente, que vai fazer sentido pra você. A hora que eu desci, na escada, assim, uma pessoa que me conhece e tal, que gosta de mim e tal, pegou e falou assim, ai, você falou a palavra errado, e falou uma palavra lá que eu falei errado, que eu não me lembro agora. Gente, ali o meu mundo acabou. Sabe? Eu fiquei mal. O culto inteiro. E eu fui embora, e eu orei, e eu chorei. E eu falei, Deus, por que que o Senhor me envergonhou? Por que que o Senhor me fez ir lá passar vergonha? Isso não é pra mim. Eu faço tudo, sabe? Mas não quero falar em público, não gosto e tal. E aí quando, isso foi no final de semana, era num sábado. Aí quando foi na segunda-feira eu recebo uma outra ligação da apóstola. Olha, eu preciso que você ministre no encontro e tal coisa. E aí eu falei, mas Senhor, mas eu fiz um compromisso de não falar não. O que eu quero te dizer? Se eu tivesse parado, se aquele medo de rejeição que eu sentia, se aquele desespero, se eu tivesse parado ali hoje, eu não estaria vivendo tudo que eu vivo. Vocês estão me entendendo? Hoje, o que eu recebo, gente, o que eu vivo hoje não é só de ajudar as pessoas, e eu ajudo muitas pessoas, mas o que eu vivo hoje é financeiro, o que eu vivo hoje é em relacionamento, o que eu vivo hoje é uma vida muito boa simplesmente porque eu não parei por causa do meu medo. Então eu quero que você entenda, vocês estão me entendendo? Que você saia daqui entendendo com uma clareza de que esse medo, gente, ele precisa ser controlado por você. Você vai conseguir fazer sem sentir medo? Não. Não, hoje eu tenho tranquilidade para pegar, abrir uma live aqui e falar para vocês. É como se a gente estivesse numa conversa aqui tomando um tereré na minha sala. Hoje, gente, depois que eu fiz, gente, eu passei um ano inteiro fazendo lives todos os dias de segunda a segunda. Todos os dias de segunda a segunda eu passei um ano inteiro fazendo live. Eu tenho mais de 500 lives, por isso hoje é como se eu tivesse na sala da minha casa, mas nem sempre foi assim. Vai com medo mesmo, é isso aí, Dani. Vai com medo mesmo. Você tá entendendo? Porque quanto mais você vai fazendo com medo, mais esse medo vai sendo controlado por você. Certo? Bora pro próximo medo, minha gente. Já falei aqui sobre... O que mais? Falei sobre medo de fracassar, sobre medo de se frustrar, o medo de ser rejeitado e criticado. Agora, medo do desconhecido, medo do incerto. Gente, quem não tem medo do incerto? Quem não tem medo do novo, sabe? Seja de uma pessoa nova, de se relacionar com uma pessoa nova, de um grupo novo, de uma ideia nova. Ah, eu tenho medo porque isso aqui, eu nunca tentei essa ideia aqui. Eu tenho medo, vai que não dá certo. Medo de fazer algo que você não sabe, que você não tem controle. E aí, quando você tem esse medo, isso te mantém na zona de estagnação. E mulher, vou te falar uma coisa, a zona de estagnação é o oposto da zona de realização.
É impressionante. Quando a gente tem esse medo do desconhecido, né? E esse medo do desconhecido, gente, ele tira da gente o quê? A segurança. A segurança. Muitas de vocês preferem se manter no emprego ruim do que se lançar no novo. Por quê? É o medo do incerto, é o medo do que eu não conheço. Eu prefiro andar por um caminho ruim, cheio de buraco, que eu já sei dos buracos, do que tentar uma rota diferente. Pode ser que a rota diferente que eu não conheça tenha um asfalto lisinho, mas eu tenho medo. Esse é o meu maior medo, medo de perder o controle. Exatamente, Camila. Todas nós temos, gente. Todas nós temos. E aí, muitas pessoas se submetem a um casamento ruim. Muitas pessoas se submetem a um trabalho ruim. Muitas pessoas se submetem a um lugar ruim. Gente, esse medo aqui eu falo pra vocês com conhecimento de causa. Eu sempre tive muito medo de mudar. Muito medo. Eu morava em Campo Grande e lá o que acontece? Eu estava, e é claro que não foi só a mudança, tá, gente? Mas eu quero trazer esse contexto pra vocês. Eu estava há 10 anos na mesma função, ganhando a mesma coisa, estagnada. E aí Deus me levou, sabe? Veio uma oportunidade. E aí veio aquele choro, aquele desespero. Eu acho que eu não vou, porque eu vou mudar, e aí como vai ser, e tal, enfim. Eu fui com medo mesmo, como diz a Dani, fui com medo mesmo. Hoje, gente, pra vocês terem noção. Pra vocês terem noção. Fazem o quê? Gente, eu saí em março de 2018. Eu saí em março de 2018 da minha terrinha. Hoje, nós estamos em 7 de 2022. 18, 19, 20, 21, 22. Hoje fazem 4 anos, né? Mas assim, não tinha 2 anos, eu já tinha quadruplicado o meu salário. Quadruplicado, simplesmente porque eu ousei tentar o desconhecido, o incerto, o novo. Vocês estão entendendo? Ansiedade pelo amanhã. E Camila, Jesus é tão perfeito e sabe disso, que o que ele diz? Não andeis ansiosos. Por quê? Porque ele sabe que a gente vai ficar ansioso. E ele sabe que essa ansiedade impede a gente de ter uma vida melhor, gente. Tá na merda, mas tá quentinho. É basicamente isso. Tá fedendo, tá ruim, tá horroroso, mas tá quentinho. Então é melhor eu ficar aqui, porque vai que lá do outro lado tá fedendo e tá frio. Eu tive esse medo aí. Olha aí, Marta. Te conheci fazendo live do hotel quando você estava em plena mudança. Exatamente, gente. Eu fiz live. Tô falando aqui, ó. A Dani tá trazendo aqui. Eu tava em mudança. Eu tava fazendo live. No dia que eu tava fazendo mudança na minha casa, eu desci no condomínio e fiz a live lá do lado de fora do condomínio. Aí no outro dia eu fiz a live no saguão do hotel, onde eu tava no hotel. Depois eu vim pra Salvador, cheguei aqui, fui para um Airbnb, fiz live. Eu passei 1 ano fazendo live todo santo dia. Então as pessoas olham assim e falam, nossa, a Ariane faz. Gente, eu gaguejei muito. Eu errei muito, eu esqueci muito. Aí minha vizinha, ó, saudades da minha vizinha. Fernanda me conheceu nessa época fazendo live. Fernanda morava no apartamento de baixo, Fer, era de baixo, e eu que falo alto, fazendo minhas lives de manhã, 7 da manhã. Fernanda começa a ouvir, de repente toca o interfone em casa. Eu falei, meu Deus. Aí o Júnior já falou assim, eu falei pra você falar baixo, eu falo pra você que você fala alto demais. Falei, ai meu Deus. Aí quando veio a Fernanda, queria saber qual o Instagram pra ela poder participar das lives e ouvir de verdade, porque ela ouvia pela janela. Ouse, mulher. Ouse. Diz aqui pra mim, gente, de 0 a 10, qual medo do desconhecido você sente hoje? Qual que é o teu medo do desconhecido? Coloca aí, de 0 a 10. Outro medo, medo de arriscar.
Quando eu arrisco, eu perco a segurança. Quando eu arrisco, eu perco a segurança que eu acho que tenho. Sabe? Esse medo de perder a segurança faz com que a gente se mantenha na carreira, no emprego, na relação bem mediana, bem meia boca. Sabe, gente? É aquilo de pegar e tentar algo que você sabe que vai ter um certo risco. A gente sabe que as grandes pessoas, a gente sabe, você sabe que aquela pessoa que fica rico é porque ela se arriscou. Se você pega e vê se você pega e vê uma renda fixa e ação, a diferença é uma renda fixa, a pessoa tem uma certa segurança. E a renda variável, né, as ações, ela se arrisca. Quanto maior o risco, maior o ganho, certo? Eu me arrisquei mudando de cidade. Quanto maior o risco, maior o ganho. Se eu tivesse continuado no lugar que eu tinha certeza, que eu tinha clareza do meu controle, eu não estaria ganhando e vivendo tudo que eu vivo hoje. Quanto maior o risco, maior o ganho. Agora presta atenção. Presta atenção que eu quero te trazer aqui o equilíbrio. O arriscar não é ser louco. O arriscar não é você agir de qualquer forma. O arriscar não é você, bom, eu vou tentar e pronto, acabou. Não, igual eu falo muito, eu sou da pessoa que eu não sou aquela pessoa, sabe aquele ditado que tem na internet, como que é, minha gente? Queimar as pontes. Sabe aquele ditado de queimar as pontes? Você queima as pontes e aí você não tem o que fazer, você vai fazer. Certo, gente? Tem um ditado assim. E assim, eu sou contra esse ditado? Não. Mas existem ressalvas. Então, o que fala? Acontece, é uma história de um general. Quando um general chega numa ilha para fazer uma guerra. E quando chega lá, vê que o exército de lá, da ilha, era muito maior do que os seus barcos, do que a sua tripulação. E aí, o que ele faz? Ele pega e queima todos os barcos e diz assim pros guerreiros dele, né? Olha, a única opção que a gente tem agora é vencer essa guerra. Por quê? Porque não tem como voltar para trás. Então, o que acontece, gente? Isso é muito forte. Isso é importante? É. Agora, você tem que ver como você é. Se você é uma mulher que procrastina, se você é uma mulher que não realiza, se você é uma mulher que se perde a todo tempo, se você é uma mulher que não tem força para ir, então o queimar as pontes é uma saída para você sim. Eu não sou essa mulher. Eu penso que eu tenho filho, eu penso que eu tenho que me sustentar, eu penso em diversas coisas, mas eu sou aquela mulher que arrisca. Ou seja, eu queimo as pontes, queimo no sentido de que eu não vou afetar ninguém. Então você precisa analisar aí na tua vida. Esse final de semana eu assisti um filme com os meus filhos que chama Fera do Mar. É um filme novo que apareceu no Netflix. E aí tem uma frase que na hora que falou a frase, as crianças assim, mãe, olha essa frase. Aí quando eu tava montando essa live, os meninos, eu falei, filho, como que é aquela frase? E eles já tinham decorado. Eles, mãe, é o seguinte. Aí eles falaram, quem não arrisca morrer, não sabe o que é viver. Essa é a frase. Quem não arrisca morrer, não sabe o que é viver. É claro que a gente, não tô falando aqui de morrer, de acabar com a vida, né, minha gente? Mas assim, quem não arrisca perder uma certa confiança para poder viver de verdade, para poder viver um relacionamento de verdade, para poder viver uma vida financeira de verdade que vale a pena, para poder viver algo de verdade, o que acontece? Você já está morta. Se você não arrisca, você já está morta. Então, de 0 a 10, coloca aí pra mim, qual o teu medo de arriscar hoje? Coloca aí, de 0 a 10, qual o medo de arriscar? E falando em arriscar, gente,
Estou com as aplicações abertas para mentoria. Essa semana eu encerro. E talvez você tá aí com medo. Com medo de tentar. Você tá com medo de se frustrar. Você tá com medo de não ter um resultado, né? Você tá com medo do valor que você vai assumir. E aí você não tentou ainda. Presta atenção. E se você continuar da mesma forma que você tá hoje, tem certeza que a tua vida vai mudar? Como que eu sei que a tua vida vai mudar na mentoria? Porque eu tenho várias e várias histórias de vidas mudadas, não só a minha, mas de várias e várias histórias. Eu acredito de verdade que a tua vida vai mudar, mas você precisa colocar o pé. Coloca o pé e Deus coloca o chão. Como eu falei pra pessoa, eu falei, poxa, fiquei pensando, você não sabia nem o valor que era. E já tava com medo e nem ia perguntar por causa de medo. E aí na outra mentoria o valor vai ser maior e você nem arriscou, sabe? Eu fiquei pensando, gente, na outra mentoria o valor vai subir. E aí a pessoa talvez conseguiria, claro que cada uma tem uma realidade, mas talvez a pessoa conseguiria e ela nem foi lá ver se dava ou não. Medo de iniciar um negócio próprio. Pois é, Francinete, né? Francinete, medo. Você precisa controlar esse medo. Sabe por quê? Porque você tá me falando aqui, ó, medo de iniciar um negócio próprio. Se for um sonho, se for algo que você tem um motivo forte, se for algo real dentro de você, mulher, se você não fizer, daqui a alguns anos você vai se arrepender de não ter tentado. Você vai se arrepender e o sentimento de arrependimento, gente, é muito forte. Então, o que você precisa fazer? E eu vou te falar aqui. Você precisa controlar esse medo para que você arrisque, né? Arrisque com segurança no sentido de planejar, de se organizar, mas que você arrisque, certo? Certo? Como que você pode, gente, controlar esse medo? Anota aí. Você só consegue mudar aquilo que você conhece. Você só consegue mudar aquilo que você aceita. Se você não reconhece que você tem esse medo, poxa, eu tenho medo de fracassar. Então, quando eu sei que eu tenho medo de fracassar, eu vou fazer de tudo para lidar com essa situação. Eu vou me munir de todo o planejamento, de tudo que eu preciso para que eu não fracasse. Eu vou me conectar a pessoas que fizeram o que eu quero fazer, o sonho que eu quero realizar. É assim que você consegue controlar esse medo. Quando você reconhece que você tem esse medo e que esse medo tá te paralisando, você consegue o quê, gente? Entender a raiz do problema. Porque de verdade, esse medo tem uma raiz. Você não tem medo do nada. Ai, de repente eu acordei, poxa, eu tenho medo. Não. Você tem medo por causa de algo que aconteceu na tua história. Olha para a tua história. Olha para o teu passado. E presta atenção aqui, gente, que o que eu vou falar para vocês não sai. Fica comigo que o que eu vou falar para vocês é muito forte agora. Me dá 5 minutos. Olha para a tua história. Existe algo que aconteceu no teu passado que está fazendo com que você sinta esse medo que te paralisa, que te aprisiona. Existe algo muito forte que te aprisiona e que você ainda não sabe o que é. Mas eu quero que você comece a olhar para o teu passado. Você está fugindo de sentir alguma dor. Você está fugindo de sentir alguma dor. Lembra que eu contei para vocês aqui que eu tinha muito medo de falar em público? Quando eu comecei a olhar para minha história, eu vi onde que eu adquiri esse medo. Na realidade, quando eu era menininha, né? Eu participava de uma, como que chama? De uma fanfarra
muitos anos atrás, presta atenção nisso aqui, eu participava de uma fanfarra. O que eu vou te falar agora vai fazer com que você controle o teu medo. E aí, num dia, tinha apresentação, essa fanfarra, e eu dançava nessa fanfarra. Aí, num dia, a gente tinha que ensaiar para essa apresentação. Então, nós fomos para a quadra da escola ensaiar para essa apresentação. E aí, a gente tava lá ensaiando, e aí bateu o sino, todo mundo se juntou em volta da quadra, e a gente tava lá ensaiando. Nesse dia, a coreografia que eu e as outras bailarinas lá, as outras meninas estavam fazendo, era assim, tinha um repique lá, e aí você levantava a perna pro ar e baixava. Nessa história de levantar a perna pro ar e baixar, gente, o que acontece? Eu levei um tombo. Eu levantei a perna pro ar, caí de bunda no chão, na frente da escola inteira. Você imagina uma menina que naquela época, adolescente, tudo que você quer na vida, a tua imagem é o que te sustenta, é tudo que você tem na vida. Na frente da escola inteira, eu levei um tombo de bunda no chão. Aí ali eu tinha duas opções, ou enfrentar o meu medo e a minha vergonha e tirar sarro da minha cara mesmo e levantar, ou a segunda opção que eu fiz, que era me render ao meu medo, e ali eu abaixei a cabeça e fiquei ali chorando, até que alguém me catou no colo e me levou para a sala da diretora. Ali entrou um medo muito grande de estar em holofote, de estar na frente das pessoas. A partir daquele momento, eu sempre falei, eu sou uma pessoa de bastidor, eu quero estar no bastidor, eu não quero falar para ninguém, eu não quero ajudar ninguém, eu sempre quis estar atrás. Se eu tivesse continuado com este medo, se eu não tivesse enfrentado este medo e controlado o meu medo, hoje eu não ajudaria as pessoas que eu ajudo hoje. Eu não viveria a vida que eu vivo. E tudo isso eu vivo porque eu enfrentei o meu medo. Então, para você controlar esse medo, você precisa do quê? Olhar para o teu passado. Olha para a tua história. Você está fugindo de um sentimento que você já sentiu lá atrás. Você já sentiu lá atrás. Um dia tiraram sarro da minha cara, ficaram rindo de mim. Aí o dia que eu fui ministrar na igreja, tiraram sarro da minha cara de novo. Eu estava fugindo de sentir aquela dor de novo. Mas enquanto eu fujo de sentir algumas dores, a minha realização vai lá embaixo. E aí sabe o que acontece, gente? Eu não sinto a realização que eu quero, os meus filhos não vivem o que eu quero, o que eles merecem, minha família não desfruta daquilo que merece simplesmente por causa da minha fuga, meu medo de sentir aquela dor novamente. Vocês estão me entendendo? É preciso ter medo para se tornar corajoso. É preciso ter medo para se tornar corajoso. Olha só, eu sempre tive muito medo da rejeição, como eu disse aqui para vocês. Sempre tive muito medo de ser foco, de ser criticada. Quando eu... Presta atenção nisso daqui, gente, que eu vou finalizar. Presta atenção, me dá só mais 5 minutos? Vocês podem me dar 5 minutos? Que o que eu vou te falar agora é muito importante, é muito importante. Me dá mais 5 minutos. Eu preciso concluir isso para vocês. Eu busquei fazer uma live muito forte, uma aula que pudesse de verdade mudar você e não jogar um conteúdo aqui para você. Eu quero fazer com que você saia daqui controlando o teu medo, sabe? Porque eu sei que você tá vivendo aprisionada a este medo. Eu sempre tive muito medo de ser rejeitada. Sempre, 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 sempre. E o que acontece? Eu não postava. Eu acordo, gente, há muitos anos. Desde que eu comecei a
me especializar em produtividade, em alta performance, eu acordo há muitos anos bem cedo. Bem cedo. E como eu não queria ser exposta, como eu não queria passar vergonha, como eu não queria ser criticada, como eu não queria me sentir, eu achava que as pessoas iam me sentir, achar que eu sou egoísta, achar que eu tô me mostrando. Então eu não mostrava para as pessoas o que eu fazia. Eu não mostrava, sabe? Eu não mostrava a hora que eu acordava. Eu não mostrava o que eu fazia. Eu não mostrava a minha rotina. E eu desenvolvi disciplina. Eu tenho uma autodisciplina muito forte. Olha só para vocês verem. Sábado passado eu tive um problema. Tive um problema pessoal e eu dormi, gente, muito tarde. Isso é exceção, tá, gente? Eu dormi muito tarde. Quando foi 4 horas da manhã, eu tinha marcado mentoria 5 horas da manhã. E eu ia ficar a manhã toda fazendo mentoria. Eu dormi muito tarde. Eu tenho certeza que se eu mandasse para as minhas mentoradas, porque elas sabem o quanto eu sou correta e se eu desmarcar algo é porque era muito necessário. Mas eu tenho certeza absoluta que se eu mandasse para elas, meninas, olha, eu tive um problema, eu não dormi, eu dormi muito pouco, eu não vou conseguir acordar 4h30 para pegar e fazer a mentoria com vocês, a gente arruma uma outra... Gente, eu tava dando um presente, eu poderia fazer isso com certeza, mas eu não fiz. Por quê? Porque, eu sou muito disciplinada, eu aprendi a ter disciplina, eu aprendi a acordar cedo e como diz a Adri, mesmo não querendo, eu acordo na hora. Ai, gurias, quem não entrou na mentoria, entra logo, porque vocês não vão se arrepender. Tô aqui, ó, pronta para dormir às 22 e acordar às 4, coisa que eu achava que não era capaz. Ai, como eu amo, gente. Eu sou muito realizada com as minhas mentoradas. Por quê? Porque eu me sinto tão feliz em ver as conquistas delas, coisa mais linda. E entregou a cereja do bolo. E aí, o que acontece? Eu fiz, só que o que eu quero dizer pra você? Por causa do medo da rejeição, eu não trazia aqui para as pessoas como que eu consigo isso. Como que eu faço isso? Eu não trazia. Por quê? Porque eu tinha medo de ser rejeitada. Eu tinha medo das pessoas falarem assim, nossa, a Ariane posta 4 horas da manhã tomando café e lendo a Bíblia porque ela quer se achar. Nossa, a Ariane posta porque ela... Nossa, sabe? Eu tinha medo do que as pessoas iriam falar da minha atitude. E por causa disso, eu me limitava a ajudar as pessoas. Por causa disso, porque hoje eu sei o quanto isso inspira as pessoas. Hoje eu sei, teve gente que entrou na mentoria porque falou assim, Ariane, eu preciso ter disciplina para ler a Bíblia todos os dias. Teve gente que entrou na mentoria porque falou assim, olha, eu quero acordar mais cedo igual você acorda. Porque eu sei que a hora que eu acordar mais cedo, eu vou conseguir mudar a minha realidade financeira. Então, o que acontece? Isso eu não conseguia fazer por causa do medo, gente. Por causa do medo. Ó, vou até imprimir porque é linda demais. A Ariane é um exemplo de autodisciplina. Gente, vocês são maravilhosas, viu? E você que tá aqui com medo, eu quero te falar uma frase agora. Eu não vou deixar você anotar porque é uma frase um pouquinho grande, mas eu vou colocar no stories depois pra você, tá? Eu vou colocar essa frase no stories pra você. E você que tá com medo, como eu senti antigamente, você vai mudar a partir dessa frase. Eu acredito de todo o meu coração. E se você não começou a assistir essa live desde o início, assista. Assista porque esse conteúdo aqui, você pode ter certeza, você não vai achar no Google. Você pode ter certeza que essa live que eu trouxe aqui pra você é muito profunda pra mudar você de verdade, de verdade. A mentoria acabou e já tô com muitas saudades. Essa mulher é maravilhosa e muito valorosa. Amém, Bia. Obrigada, meu bem, por todo o carinho. Olha só, gente, ouça o que eu vou te falar. E ó, o que a Fernanda, a Bia,
a Dani estão falando é muito verdade. De verdade, se você tem medo, vem falar comigo. Não deixa de fazer essa turma da mentoria porque você tá com medo, porque você tá sem dinheiro ou porque você não tem tempo. É as 3 coisas que as pessoas me falam. Não deixa. A próxima turma vai ser mais cara? Vai. Porque de verdade, gente, eu me dedico muito. Eu estou comprometida 100% com o teu resultado. Com tudo, com o teu crescimento na vida pessoal e na vida profissional. São 3 meses que eu estou voltada para a tua história, para os teus resultados, para aquilo que você faz de verdade. E é claro que depende de você, eu me entrego 100%. Se você vier e buscar mais, você vai ter de todo o meu coração, você vai ter o meu melhor. Então não deixa de fazer essa mentoria por causa do medo. De verdade. Oh, meu Deus, olha o que a Dani colocou. Gente, olha, como eu sou feliz, viu? Pagaria o triplo, Ariane. Oh, Dani. Obrigada, meu bem. Muito obrigada. Gente, de verdade. A oportunidade está diante de vocês. E se você esperar, você vai estar aí procrastinando algo que talvez eu tenho certeza, vai dar uma mudança imensa na tua vida. Agora, olha só. Deixa eu ler essa frase para vocês da Marianne Wilson, já tô até rouca. Ela tem um livro que chama O Retorno ao Amor. Diz o seguinte: nosso medo mais profundo não é o da inadequação. O medo mais profundo é do poder além de qualquer medida. É a luz, não a escuridão, que mais nos assusta. Nós questionamos: quem sou eu para ser brilhante, ter beleza, talento, ser incrível? Na verdade, quem é você para não ser tudo isso? Você é filha de Deus. Minimizar os seus talentos não ajuda o outro. Não há nada de iluminado em se diminuir para que os outros não se sintam inseguros ao seu redor. Todos estamos aqui para brilhar como as crianças. Nascemos para manifestar a glória de Deus que está em nós. Não só em alguns, mas em todos. E se deixarmos nossa luz brilhar, inconscientemente, damos permissão aos outros para fazerem o mesmo. Ao nos libertarmos do medo, nossa presença automaticamente liberta os demais. Talvez você está aqui com medo. E eu te digo, você tem medo de ganhar mais. Você tem medo do sucesso. Você tem medo de emagrecer e ficar bonita. Você tem medo de acordar cedo e ver a vida disciplinada que você pode ter e o quanto você pode ganhar com isso. Você tem medo de ser uma mulher bem-sucedida e ser alvo de pedrada. Por quê? Porque uma pessoa bem-sucedida sempre vai ser criticada. O seu medo talvez está aí. Se o seu medo está te sabotando para conquistar o que você quer, não tenha medo, meu bem, de conseguir. Não tenha medo, como diz a Marianne. Quem é você para não brilhar? Quem é você para não brilhar? Daqui a alguns anos, a sua família, a sua carreira, as suas finanças, a sua vida pessoal serão resultados da pessoa que você se tornou ao começar todo santo dia. É todo santo dia o teu sonho. O teu sonho de emagrecer é todo santo dia. O teu sonho de ganhar mais é todo santo dia. O teu sonho de ser uma mãe melhor é todo santo dia. O teu sonho de ter sucesso profissional, meu bem, é todo santo dia. Todo mundo à sua volta depende de quem você se torna todo santo dia. Hoje, gente, vamos controlar esse medo. Você não vai deixar de sentir o medo, não vai. Mas você vai com medo mesmo. Você vai agir mesmo com medo e aí você vai ter resultado. E quanto mais você tem resultado, mais vai reduzindo o medo que te aprisiona. Se você hoje está pensando em não tentar,
Se você hoje está pensando em não arriscar, se você hoje está pensando em não ir naquele desconhecido, se você hoje está pensando em não abrir o seu negócio, se você hoje está pensando em não expandir o seu negócio, se você hoje está pensando em não mudar para aquela oportunidade que te ofereceram, alguém te ofereceu uma oportunidade, meu bem, hoje é o momento de você se arriscar com sabedoria, tendo certeza do que você vai fazer, sim, mas se arriscar. Deixa o medo de lado, vai com medo mesmo. Beleza, minha gente? Desejo de coração. Gente, essa live falou com vocês? Vão sair daqui com menos medo, controlando o teu medo? Olha só, as inscrições da mentoria estão abertas. Só por alguns dias, sábado, a gente começa. A gente tem o nosso Welcome Coffee. Olha que nome chique que eu dei. O nosso início ali no sábado pela manhã. No outro sábado, você vai ter uma imersão para aprender a acordar cedo. Eu vou fazer uma imersão, te ensinar exatamente passo a passo, tintim por tintim, de como eu acordo cedo todo santo dia. Eu não acordo cedo de vez em quando. Eu não acordo cedo, venho, gravo um videozinho e vou dormir. Eu acordo cedo todo santo dia. Eu vou te ensinar como eu acordo cedo todo santo dia nessa imersão. Então entra nessa turma, porque essa turma vai ganhar essa imersão gratuitamente, gente. Ok? Ouviríamos você a noite toda. Fernanda, você é uma linda. Obrigada, Ari. Foi bênção. Corre lá, gurias. Gente, de verdade, para de medo. Me chama no direct. Me chama no direct. Sabe, enquanto você tá aí com medo, as pessoas à sua volta estão realizando, estão conquistando. Vai com medo mesmo. Beijo no coração. Até amanhã, 7 da manhã. No nosso café com gás, quero te ver comigo, gente. Beijão, tchau!